Aleluia, glórias a Deus, é motivo de alegria, mais uma vez estar aqui trazendo uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Eu não sei de que forma você está, eu não sei de que forma você se encontra, mas ao ouvir essa mensagem, você vai ver que Jesus é o motivo de nós se alegrarmos todos os dias. Então não deixe que as dificuldades do dia a dia, não deixe que nada venha desfalecer a fé que você tem em Jesus Cristo. Continue firme, porque o Senhor é aquele que opera maravilhas e milagres na minha vida e na sua vida. Então confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Receba do Senhor essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo do 1 a seguir, olha o que a mensagem diz. Ouça o que essa mensagem fala. A visão celestial, o espinho na carne. Essa mensagem Paulo vem falar do espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. E de um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviassem de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glorificado seja Deus. Paulo diz que quando está fraco, aí que ele é forte. Glórias a Deus pela vida, glórias a Deus por tudo que o Senhor tem nos falado. Com esta iniciativa, a FCA visa assegurar a satisfação dos seus clientes, garantindo a qualidade. Essa mensagem ela vem dizer, dos veículos da marca Fiat. Olha o que diz já no primeiro versículo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O homem em que Paulo se referia, segundo a palavra, Paulo se referia a si mesmo como um homem em Cristo que foi levado ao céu a fim de receber revelações, provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservadas aos crentes. Esses grandes privilégios e revelações concedidos a Paulo fortaleceram-no e compacitaram-no ao suportar os sofrimentos
prolongado e severos que lhe sobrevieram durante seu ministério apostólico. Então Paulo se referia a ele mesmo, em que as revelações e as coisas do Senhor, ele falava do arrebatamento de um homem que não sabia se no corpo, se na alma foi arrebatado. Mas segundo a mensagem fala aqui, em alguns pontos da pregação, do resumo dessa palavra, que o homem em que ele falava era ele, era dele mesmo. Então muitas das vezes nós levamos essa mensagem de Deus, às vezes as pessoas dizem, essa mensagem é para mim. É porque quando Paulo falava, Paulo se referia ao que ele estava passando, o que ele tinha passado. E muitas das vezes nós temos passado por problemas, por aflições, por muitos momentos difíceis. Mas tudo isso é para que nós creia que Jesus pode mudar o quadro da nossa história. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que você tem passado. Mas eu quero dizer para você que Paulo era perseguidor do povo de Deus. E a passar a ser perseguido, ele começou a entender o que significava perseguição. Então eu não sei se você tem perseguido alguém, eu não sei se você tem discordado com alguém, não sei se você tem se aborrecido com alguém. Você pode até se aborrecer por alguma atitude de algum irmão. Mas como o próprio Jesus diz, que ele ama o pecador, mas ele se aborrece com o pecado a qual o pecador dá lugar ao inimigo e comete. Portanto, faça como Jesus. Se o seu amigo, se o seu irmão, se o seu parente, se o seu vizinho fez algo ou por uma causa lhe falou algo que ele feriu, se aborreça com o que ele falou, mas não se aborreça com ele. Perdoa ele e peça sabedoria a Deus nos momentos para que o Senhor venha te dar sabedoria para que você possa lidar com determinadas situações, opiniões de pessoas. Porque cada um de nós temos uma opinião. Cada um de nós temos uma opinião. Porque dar opinião na vida dos outros é muito fácil. Eu dar uma opinião na sua vida, eu falar para você que você está errado. Mas será que eu ando me corrigindo dos meus erros? Será que eu tenho conversado com o meu Criador dos meus erros que eu ando cometendo, que eu ando praticando? Porque nem toda hora nós praticamos coisas que agradam ao Senhor. Tem momentos que nós abrimos a boca e falamos aquilo que desagrada ao nosso Deus. Porque falamos sem sabedoria. Por isso que a mensagem de Deus diz, é bem clara, vigiai e orai para que não caias em tentação. Por isso que nós temos que ser vigilantes. E Paulo fala de um espinho na carne. Né? No versículo 5, olha o que diz a mensagem. E assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque Paulo, ele sabia que era fraco, ele sabia que tinha fracassado, ele sabia onde tinha fracassado, como você sabe, como eu e você sabemos que muitas vezes nós fazemos algo que não agrada ao nosso Criador. Daí então nós vemos que Paulo, ele diz que de um homem desse ele se gloriaria, mas dele mesmo ele não se gloriava, senão nas suas fraquezas. Olha o que diz o versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio,
porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Então o que eu quero dizer para você é que, como eu estou pregando essa mensagem aqui, aí pessoas vê eu sair para minha igreja, para a casa do Senhor, aí pessoas estão sempre nos observando, o nosso dia a dia como é, o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de conversar com as pessoas, o nosso jeito de olhar para as pessoas estão nos observando diariamente, segundamente, e todos os dias nós somos observados. Onde quer que nós vá, nós somos observados. Se nós falar qualquer coisa, tem alguém que dói. E não é um crente, por que fala essas coisas? Por isso que nós temos que ter sabedoria ao abrir a nossa boca. Um outro ponto que fala aqui, o terceiro ponto aqui. Terceiro céu, as escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. O primeiro céu é a atmosfera que segundo a terra. O segundo céu é o das estrelas. O terceiro céu, também chamado paraíso, é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização exata não está revelada. Oh, aleluia, glória a Deus. Outro ponto aqui. Um espinho na carne. É onde lá no versículo 7 a mensagem de Deus vai falar do espinho na carne. E para que me não exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Olha o que diz nesse ponto aqui, essa mensagem. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não há de tentação para pecar. Olha o que fala do espinho na carne. Vou repetir mais uma vez. A palavra espinho na carne comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidades físicas, mas não há de tentação para pecar. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. A mensagem vem falar que o espinho na carne talvez tenha sido algo que o Senhor o plantou para que ele o adorasse em espírito e em verdade, porque Paulo tinha sido perseguidor do povo de Deus. Antes de Paulo ele era Saulo e era perseguidor do povo de Deus. Então, como Deus é dono de tudo e de todas as coisas, ele, para que Paulo reconhecesse o Senhor o tenha criado uma situação para que ele pudesse adorar em espírito e em verdade e levar a mensagem de Deus ao Senhor, e não mais impedir as pessoas levar a mensagem. Cada um de nós temos o nosso passado, mas o nosso passado ficou para trás. A palavra de Deus diz: eis que tudo se fez novo. Olha o que diz a mensagem. Ao mesmo
tempo, esse espinho de Paulo lhes foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que receberá. Olha como é importante. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhes foi dado para impedir que se orgulhassem a respeito das revelações que receberá. É por isso que quando eu levo uma mensagem dessa, eu peço para que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim, para que tudo que sair da minha boca seja de Deus e não de mim. Para que todo aquele que ouvir essa mensagem saiba que é Deus falando com ele, não é eu. Eu apenas estou abrindo a minha boca e o Senhor vai falar diretamente ao seu coração. Para que eu não me glorie de estar levando essa palavra, não. Eu estou levando porque Jesus é bom, porque Jesus é maravilhoso. Eu estou levando essa mensagem porque eu sou um escolhido. O Senhor me tirou da lama, me tirou do charco de lodo para que eu viesse aqui e levasse essa mensagem até você, até o seu coração. Para que você creia no Senhor Jesus. O espinho de Paulo tornou o mais dependente da graça divina. Então, aquele espinho, muitas das vezes, as dificuldades, as atribulações que nós passamos, muitas das vezes é o Senhor nos convidando para buscar mais a face dele. Muitas das vezes é o Senhor querendo que nós busquemos verdadeiramente a face dele. E aflições, perseguições, pedradas, calúnia, tudo isso nós vamos passar. Jesus passou por todas essas coisas. No versículo 9, olha o que a mensagem diz. Perdão, no versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí a mensagem de Deus, olha o que diz aqui. Esse ponto aqui. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Olha como é bom. Olha como é maravilhoso. Olha. Muitas das vezes, quando Deus responde a oração sincera com não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Está vendo como o tempo de Deus é maravilhoso? Está vendo como a vontade de Deus é linda, perfeita e agradável? Porque mesmo quando o Senhor diz não para nós, é porque Ele tem algo muito melhor e maior do que os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Portanto, quando você quiser fazer algo, estiver fazendo algo que não estiver dando certo, glorifiquem a Deus. Eu tenho passado por uma determinada situação que eu tenho me perguntado, mas Senhor, me mostra onde eu estou errando, mas até agora eu não estou conseguindo. Eu estou tentando tirar a minha habilitação. E já pela 3ª vez eu não consigo passar pelo meu psicotécnico, o exame psicológico. E nessa quinta-feira eu fui fazer mais um exame e mais uma vez eu bombei. Mais uma vez não deu certo. Mas tudo isso é pela glória de Deus. É porque os meus planos não são os planos dele. Algo melhor Ele tem para mim. Então que Deus me abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. Quando nós estiver fazendo algo que não der certo, não murmuremos. E sim, devemos dar glórias a Deus, dar graças a Deus, porque a mensagem é bem clara. Olha o que diz. Muitas das vezes, quando Deus responde a oração sincera com não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder a mim e a você.
Olha as maravilhas de Deus, o quanto é bom. No versículo 9, olha o que a mensagem diz. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha esse ponto aqui, o que fala. Ponto 12, indicado ao versículo 9. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. E uma força, um poder celestial outorgado, aqueles que invocam a Deus, essa graça descerá sobre o crente fiel que suporta suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Olha como isso é maravilhoso. A graça é a presença, o favor é o poder a Deus em vossa vida, e uma força, um poder celestial outorgado aqueles que invocam a Deus, essa graça descerá sobre o crente fiel que suporta sua fraqueza e dificuldade por amor ao Evangelho. Olha como é maravilhoso nós saber que tudo que nós passa, tudo que nós suporta, nós agradamos ao Senhor quando nós suportamos muitas dores, quando nós suportamos a perseguição com sabedoria, nós não combatemos com a mesma forma que a pessoa está nos atacando, que nós haja com prudência para que Deus se agrade da nossa prudência, do novo homem que nós escolhemos ser, da nova mulher que você escolheu a ser, do renovo que Deus fez na sua vida. Então, por isso, seja forte. Se você está aí fraco, continue perseverando para que Deus venha lhe fortalecer, para que Deus venha lhe dar força, para que você possa, em nome de Jesus, poder estar sempre agradando a Deus, buscando forças, conhecimento, sabedoria para a sua própria paz e para a sua própria salvação. Versículo 10, olha o que diz a mensagem. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo fala que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Então nós vemos, meus amados, que muitas das vezes as dificuldades vêm para que nós busquemos verdadeiramente a face do Senhor. As dificuldades, ela vem para nos fortalecer diante da presença do nosso Deus. Olha o que diz esse ponto aqui. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade, aquilo que Ele nos outorga, e sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nosso sofrimento e espinhos na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Devemos gloriar-nos em nossa fraqueza e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós, à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial.
Glorificado seja Deus. Como isso é maravilhoso, né, meus amados? Nós saber suportar a perseguição, nós saber suportar a humilhação, nós saber suportar a hora do não. Quando nós oramos que nós recebemos um não, é porque o Senhor tem algo melhor para nós. Quando as coisas não estiverem dando certo aos seus olhos, é porque o Senhor está preparando algo melhor para mim e para você. Então, mesmo que você se sinta fraco hoje, que você se sinta falho, ajoelhe-se, busque a face do Senhor e peça força e sabedoria a Ele, para que Ele venha dar a você o suficiente para que você possa estar sempre diante da presença de Deus. A palavra de Deus vem dizer, o salmista vem dizer, que lá no Salmo 121, o salmista fala que o socorro dele vem do Senhor. Que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então não se abale diante das perseguições. Perseguições nós vamos ter, tribulações, aflições, pedradas. Não, nós vamos bater em muitas portas e não vão se abrir, mas não é para o nosso mal, e sim para a glória de Deus. Muitas das vezes nós estamos vendo só o alcance da nossa vida. Mas será que nós temos pedido visão espiritual ao Senhor? Para que Ele nos revele algo, o caminho que nós devemos seguir? Porque o Senhor está sempre nos mostrando dentro da sua palavra. O Senhor está sempre mostrando que cada um de nós devemos buscar sabedoria e conhecimento aqui dentro dessa palavra. Porque sabedoria e conhecimento foi o que Salomão pediu ao Senhor. O Senhor Deus apareceu a Salomão e perguntou a ele o que ele queria, pedisse o que ele quisesse. Mas Salomão pediu mais sabedoria para aprender a lidar com tão grande povo. Eu não sei o que você tem passado, qual tem sido as suas aflições, qual tem sido as perseguições que o inimigo tem te perseguido. Mas eu quero te dizer que Jesus é contigo em meio a essa batalha. Jesus é contigo em meio a essas dificuldades. Jesus é contigo em meio a essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se o que está passando, o que você está passando, mas eu quero lhe dizer que Jesus Cristo é o Senhor e nada te faltará. O Senhor falou que estaria com todos nós e Ele enviaria um Consolador. O Senhor tem feito por mim e por você aquilo que ninguém pôde fazer. Então nós temos que glorificar esse Deus maravilhoso. Nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em cada um de nós. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. A mensagem é essa que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 12. Amém? Versículo do 1 ao 10. Querido e amado Deus, Pai da glória, já venho eu na tua presença, meu Pai, agradecer por essa mensagem. Agradecer por cada palavra que o Senhor colocou em minha boca, para que eu falasse ao coração de alguém. Que esse alguém seja transformado através da sua mensagem. Que essa mensagem venha trazer força, restauração, renovação a esse coração que se encontra aí cansado e oprimido. A palavra de Deus vem dizer: vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Então, meus amados, se você se encontra aí cansado, oprimido, ajoelhe, ore e peça ao Senhor que chegue com a providência divina na sua vida. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem enfermidade, chega nas casas onde tem angústia, onde tem perseguição do inimigo, Pai. Chega acalmando as tempestades, Pai. Chega no lado dos idosos, dando força e sabedoria àqueles que estão lá, fraquinhos,
com a sua idade. Chega, Pai, fortalecendo a todos em nome de Jesus. Chega abençoando a todos aqueles que cuidam dos nossos idosos. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, abençoa, meu Pai, aqueles que se encontram em situações de ruas, seja o travesseiro, seja o cobertor, seja a força no momento de angústia, no momento de dor, de desprezo, seja o consolo a cada um deles, meu Pai. Pai querido, chega na vida dos meus vizinhos, meu Pai, curando toda a enfermidade, repreendendo todo o mal da vida dos meus vizinhos, da casa deles, da família deles, em nome de Jesus. Chega repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a enfermidade que há na casa dos meus vizinhos. Chega repreendendo, meu Pai, toda obra maligna, meu Pai, da vida, da casa dos meus vizinhos, meu Pai. Repreenda, meu Pai, tudo de ruim da minha casa, da minha vida e da minha família. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, pois o Senhor é santo, o Senhor é Deus e nada me faltará. A mim e a todos vocês, a todo aquele que crê, nada nos faltará. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.